Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e o Flamengo anunciou através das suas redes sociais que vai enfrentar o Corinthians no final de semana, dia 11 de maio, com uma publicidade especial para ajudar aos desabrigados por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em vez do patrocínio master da PixBet, o Fla vai exibir um SOS que equivale a um valor a uma chave Pix para que quem quiser doar possa contribuir. O Marcos Vinícius quer saber se o Oscar vem mesmo. Eu estou contando para vocês há meses que o favorito a ter o Oscar no futebol brasileiro é o Flamengo. Não é nem o São Paulo, não é nem o Internacional. Tem vários clubes já especularam a possibilidade de contratar o Oscar, mas o Oscar ficou com algo mal resolvido com o Flamengo. Ele fechou com o Flamengo durante a pandemia. Ele só não veio porque o Xangai Port não o liberou. Não queria. Detalhe, o Oscar estava no Brasil acompanhando a gestação do seu último filho ao lado da esposa, ou seja, ele já havia sido liberado pelo time chinês e o time chinês preferiu que ele ficasse meio que encostado sem jogar do que jogando no Flamengo, com medo dele gostar e não querer voltar. O Xangai, inclusive, sugeriu uma renovação do contrato com ele, e o Oscar disse não vou renovar. Então o contrato acaba em 30 de novembro. A partir do dia 30 desse mês ele pode assinar um pré-contrato. E tudo se encaminha para que ele se torne reforço do Flamengo para 2025, o primeiro grande reforço de olho no Super Mundial de Clubes marcado para o ano que vem. Quero falar agora sobre a chance de o Campeonato Brasileiro ser paralisado. Há uma pressão muito grande de Grêmio e Internacional para que a CBF tome essa decisão. Ao longo de toda a segunda-feira, a CBF descartou tal possibilidade, mas no período da noite, outros grandes clubes aderiram a intenção de Grêmio Internacional e começaram a manifestar o desejo de parar o campeonato. Entre outras coisas, a CBF entende que essa paralisação vai fazer muito mal para a competição, até porque não existem datas no calendário. Grêmio, Inter e Juventude já nem estiveram em campo no último final de semana no Campeonato Brasileiro por conta do caos que se instalou no Rio Grande do Sul devido às chuvas, muito desastre, centenas de vítimas, milhares de pessoas desabrigadas. As cenas são dramáticas, caóticas, extremamente preocupantes. E é nesse cenário que nessa terça-feira a CBF pode acabar entendendo e aceitando o pedido de paralisação. Não é algo definitivo, mas que está sendo debatido e a chance existe. Só para completar, a CBF está muito preocupada com a imagem de uma entidade que está virando as costas para o Rio Grande do Sul e todas as suas dificuldades. Antes de chegar essa pressão para a paralisação do campeonato, a CBF chegou a sugerir que Internacional e Grêmio viajassem para o Rio de Janeiro e, por exemplo, mantivessem a forma na Granja Comari, que é a sede da CBF. A ideia foi completamente descartada. Grêmio e Inter entendem que não podem virar as costas para o Estado gaúcho, que está necessitando de qualquer tipo de ajuda. O Bragantino foi ao ataque, o Alan teve que fazer a falta, tomou um cartão amarelo. Ele foi muito mal, ele não tem entrado bem nos jogos. Eu não sei por que ele foi titular. Acho que ele deveria pedir desculpa por ter escalado, não por ter tirado. Quando tirou, tinha que tirar, não tinha jeito. E também algumas questões, como por exemplo, o De La Cruz jogando mais ali próximo da função da Arrascaeta, ele melhora quando joga um pouco mais atrás. É dele, inclusive, o passe para o gol do Bruno Henrique. Então o Tite fez algumas mudanças, corrigindo acho que algumas escolhas ruins que ele fez. Ele só serve para isso. O repórter vai perguntar, você escalou fulano, ciclano, ele vai dizer mais ou menos ali, não, a gente pensou isso, aquilo, outro e tal. É isso que o cara quer saber. Não, todo respeito ao César Sampaio, que é uma figura muito legal e tal, não é ele que a torcida quer ouvir, gente. Muito menos o filho do Tite. O cara quer ouvir o técnico. Então ele fica terceirizando isso e dando visibilidade para o pessoal da equipe dele. Já não basta sentar do lado dele na entrevista coletiva. E o Flamengo também aceita isso. Alguém tinha que falar, Tite, numa boa, quem tem que falar é você, cara. Você que tem que falar, não são seus auxiliares. A torcida quer ouvir você. E aí ontem não só permitem isso, como tiraram o Tite da coletiva e os jogadores não falaram na zona mista. Quer dizer, eu não entendo essas coisas, sabe? São umas decisões assim que não são da comunicação do Flamengo. Isso aí claramente vem de cima, né? Vem lá vem do vice de futebol, ele determina os caras. Aí ele conhece os jogadores que ele trabalha, mas assim, ele não tem, assim, ele não fez nada de errado com o rapaz, né? Se o técnico erra por uma bronca excessiva, às vezes você está nervoso, passa do limite. O cara, né? Aí ok, mas ele não errou, ele tomou uma atitude para ajudar o time dele e foi correta. O Igor Jesus não estava bem, já estava com cartão amarelo, o Flamengo não estava bem no primeiro tempo, ele tentou mexer no time ali e acho até que
que depois melhorou o time. Não sei se só por isso, não foi só por isso, mas ele tinha que tentar mexer ali e talvez se ele não mexesse, o Bragantino pudesse fazer um 2-0 no primeiro tempo, porque o Flamengo estava muito mal no primeiro tempo, depois melhorou, o segundo tempo do Flamengo foi bom. Então o Tite, acho que ele não fez nada de errado com o garoto que justificasse pedir desculpas, talvez pelo conhecimento que ele tem de trabalhar com um grupo de jogadores de futebol, coisa que eu não tenho, ele achou que dessa maneira ficaria melhor para conseguir amenizar essa situação. Mas também acho que o jogador vai ficar irritado, ninguém gosta de ser substituído no primeiro tempo, isso é uma coisa que não é muito comum, mas tem que seguir em frente, cara, tem que seguir, vamos embora, vai para o próxima oportunidade chegar e agarrar. Mas aproveitado que o Igor é um garoto, eu queria falar bem de outro garoto, eu estou gostando muito do Lohan, cara. Ele jogou bem contra o Amazonas e ontem para mim também ele entrou bem, o Lohan. Eu não conheço tão bem o garoto, mas eu até acho que ele é realmente para jogar na função que ele entrou ontem, não na ponta. Acho que, claro que é um menino e é muito cedo, mas talvez é o que mais se aproxime ali para substituir o Arrascaeta em termos de característica quando o Arrascaeta não puder jogar. Como um meia atrás do atacante. Claro que ele vai oscilar. Jogo, Mauro César Pereira. O Flamengo fez uma boa atuação, principalmente no segundo tempo, né? E perdeu muitas chances. Isso preocupa também, né, Mauro? O próprio De La Cruz, que pra mim é o melhor do time, perdeu uma chance claríssima. Ele mandou no travessão. Ali é gol perdido, né? Bem perdido. Teve a cabeçada, foi do Bruno Henrique. Pô, a cabeçada cara a cara. Aí o Neuer pegou muito bem, né? Você sabe que a torcida do Flamengo fala que o Cleiton contra o Flamengo é Neuer, vira Neuer. E é verdade, ele é um goleiro muito irregular, mas como ele joga bem contra o Flamengo, impressionante, todo ano, especialmente o Bragança. Ele fez uma defesaça ali na cabeçada Mas do também dava pra ser mais certeiro, né? Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações atualizadas, exclusivas traga pelo jornalista Jorge Nicola e com o pessoal também da Jovem Pan Esporte. Hoje tem Flamengo e Palestino. Eu vou chutar aí o placar de 3-0 pro Mengão, porque não tem comparação, né? O time dos caras tem uma folha salarial de 1 milhão por mês. O Flamengo tem 33 milhões, cara. É um absurdo. Não tem comparação um time desse querer ganhar do Flamengo. Não ganha do Flamengo de jeito nenhum. O Flamengo é superior em cima desse time. O Flamengo é 3-0 e quem discordar é maluco. Então é isso, tamo junto.